É no fundo do poço que Deus fala mais alto. Há lugares dentro da alma onde palavras humanas não alcançam. Lugares tão escuros, tão silenciosos, que só Deus consegue ouvir o que o coração está gritando. O fundo do poço não é apenas um lugar de dor, é um ponto de ruptura, um território sagrado onde todas as vozes se calam e a única que permanece é a dele. Porque é lá onde ninguém mais vê, onde todos se afastam, que a voz de Deus se torna mais clara, mais alta, mais viva. Você já esteve nesse lugar? Aquele momento em que você olha ao redor e não reconhece mais nada. Os amigos se foram, as portas se fecharam, a esperança escorreu pelos dedos como água. Você não sabe se é dia ou noite, porque tudo parece escuro por dentro. Não tem forças nem para pedir ajuda, porque nem você sabe mais o que precisa. É nesse estado que muitos pensam que Deus os esqueceu. Mas é justamente aí que ele se aproxima. Porque Deus não é aquele que observa de longe, esperando que você suba. Ele é o que desce. Ele é o que entra na cova com você. Ele é o que se curva até o seu nível para levantar você com as próprias mãos. E nesse processo ele fala, mas não com gritos, não com promessas de ouro e glória. Ele fala com verdade, fala com amor, fala com firmeza e fala com uma paz que nenhuma lógica consegue explicar. Talvez você esteja nesse momento agora, sentindo que tudo desmoronou, que não tem mais direção, que o fundo do poço se tornou sua morada. E se for assim, saiba, você não está sozinho, porque é nesse fundo que Deus mais se manifesta. Quando a alma está despida de orgulho, quando o coração já não tem mais máscaras, quando a dor rasgou todas as certezas, é aí que ele fala. E quando ele fala, tudo muda. As pessoas te olham de fora e não entendem por que você ainda resiste. Elas não sabem que existe uma voz dentro de você sussurrando: não acabou, eu estou aqui. Essa voz não é da sua mente. Não é um pensamento positivo. É o Espírito Santo tocando sua alma, dizendo que existe um plano, que existe um recomeço, que existe um caminho. E mesmo que seus olhos não vejam agora, essa voz é mais real do que tudo que te rodeia. O fundo do poço, por mais assustador que pareça, é também o berço da revelação. Muitos encontraram sua identidade ali. Muitos ouviram a voz de Deus ali pela primeira vez. Porque quando tudo que você construiu com as próprias mãos desmorona, você finalmente estende os braços para que Deus construa algo eterno. Algo que ninguém poderá roubar. Algo que não depende de circunstâncias, dinheiro ou pessoas. Algo que nasce da dor, mas floresce na fé. O poço pode parecer um castigo, mas muitas vezes é um chamado para sair do controle, um chamado para olhar para cima, um chamado para confiar de verdade. Porque quando você não tem mais onde pisar, aprende a andar sobre a água. Quando não tem mais para onde correr, aprende a ficar. Quando tudo desaba, descobre que a única rocha firme é Jesus. Você chegou até aqui e isso já é um sinal. Você poderia ter desistido, poderia ter se calado, poderia ter se afundado de vez, mas algo te trouxe até este vídeo. Algo te puxou até esta mensagem. Isso não é coincidência, isso é resposta. É a forma como Deus escolheu te dizer: eu te vejo, eu te conheço, eu nunca te abandonei. Agora respire, deixe essa verdade entrar. Você não está ouvindo minha voz por acaso. Há uma presença com você agora, mesmo aí nesse lugar onde ninguém entra, mesmo aí onde suas lágrimas molham o chão, mesmo aí onde sua alma tenta sobreviver. O fundo do poço não é o fim, é onde Deus começa a falar mais alto, e a partir de agora você vai ouvir. A primeira vez que você sente que está caindo é assustador. Não há aviso, não há manual, só o vazio. As coisas que antes faziam sentido deixam de fazer. Aquilo que te motivava já não desperta nada.
E as promessas que um dia pareceram tão próximas, agora soam como memórias distantes, quase esquecidas. O fundo do poço começa assim, não com um estrondo, mas com um silêncio que vai crescendo por dentro até engolir a voz da esperança. E nesse silêncio, você começa a se perguntar onde Deus foi parar. Não é que você tenha deixado de acreditar. Você ainda ora, ainda busca, ainda deseja crer, mas tudo parece tão distante. Você fala, mas o céu não responde. Você chora, mas ninguém escuta. E então vem o medo de estar sozinho, o medo de que nunca vá mudar, o medo de que tudo isso seja o fim. E sem perceber, você começa a se acostumar com a escuridão. Ela se torna um tipo estranho de companhia, dolorosa, mas constante. É nesse ponto que muitos desistem, não por falta de fé, mas por exaustão. Porque há uma dor que não aparece nas fotos, um sofrimento que não se revela nos olhos, mas que habita no mais íntimo da alma. É a dor de quem luta em silêncio, de quem segue sorrindo, mas sangra por dentro, de quem ouve frases vazias como vai passar ou tenha fé, mas não encontra apoio real. E nesse vazio, a voz de Deus parece calada. Mas o que poucos sabem é que no reino de Deus, o silêncio não significa ausência. Muitas vezes é no silêncio que ele está mais perto. Não para gritar, não para impressionar, mas para moldar. O fundo do poço não é só um lugar de dor, é um campo de treinamento. Um deserto onde os ruídos do mundo são silenciados para que a alma ouça o que nunca percebeu antes. Deus não grita em meio ao caos. Ele sussurra na alma. E só ouve esse sussurro quem para, quem se cala, quem aceita estar vulnerável. Você não caiu por fraqueza, você caiu porque precisava parar, precisava se ver, precisava deixar de tentar carregar o mundo nas costas. Porque enquanto você achava que podia tudo sozinho, Deus observava em silêncio, esperando o momento em que o orgulho cedesse lugar à entrega, esperando o instante em que você olhasse para cima, não por opção, mas por necessidade. E agora, finalmente, você está nesse ponto. O fundo do poço, por mais doloroso que seja, é também o lugar onde as máscaras caem, onde as verdades aparecem, onde o eu que você tenta esconder se revela. E é com esse eu, despido, frágil, quebrado, que Deus quer falar. Porque ele não rejeita corações partidos. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Ele estende a mão não para te julgar, mas para te levantar. E quando ele te levanta, nada nem ninguém pode te derrubar. Esse capítulo da sua vida pode parecer o pior. Pode doer como nenhum outro. Mas também pode ser o mais importante. Porque é aqui que você vai aprender a depender de Deus de verdade. Não da boca para fora, não como um ritual, mas com a alma, com os joelhos no chão, com o coração rendido. E é nesse lugar de rendição que a transformação começa. Você não está no fim, está no início de algo novo. E essa nova fase não será construída com as suas forças, mas com a força dele. Você não precisa mais fingir que está bem, não precisa provar nada para ninguém. Só precisa descansar, ouvir e confiar. Porque quando Deus fala no fundo do poço, ele não apenas consola, ele redireciona, ele cura, ele revela propósitos escondidos e abre caminhos que antes estavam invisíveis. Agora, respire fundo, feche os olhos por um momento e apenas permita que essa verdade se instale no seu coração. Deus está aqui, e mesmo que você não veja ainda, ele já começou a te tirar daí. Quando Deus começa a levantar alguém do fundo do poço, ele não faz barulho, não precisa, não envia aplausos, não anuncia com trombetas. Ele age no oculto, na raiz, no invisível, porque antes de mudar o que está ao redor, ele transforma o que está dentro. E essa é a parte que mais dói, mas também a mais necessária, porque não é só sair do buraco, é sair de lá diferente.
Talvez você esteja esperando por uma resposta, um sinal imediato, uma solução que venha do alto, como luz em meio à escuridão. Mas Deus, em sua sabedoria eterna, nem sempre responde como esperamos. Ele não apressa processos que nos ensinam, porque mais importante do que sair do fundo do poço é entender o porquê de ter chegado lá. Ele permite a queda, não por prazer na dor, mas porque sabe que existem verdades que só se revelam na quebra. O coração humano tem uma tendência a se perder quando tudo vai bem. Quando os recursos são abundantes, quando os caminhos estão abertos, quando o aplauso do mundo está presente, esquecemos facilmente daquele que é a fonte de tudo. O orgulho se disfarça de autoconfiança. A independência se mascara de liberdade. E aos poucos, o espírito vai se afastando do Criador. Então, por amor, Deus nos chama de volta. E esse chamado muitas vezes vem em forma de queda. Uma queda que não destrói, mas desperta. É no chão que se aprende o valor da rocha. É na escassez que se entende a fonte. É na ausência de tudo que se encontra o essencial. E o essencial sempre foi Ele. Jesus não veio apenas para curar os que estavam doentes fisicamente. Ele veio para levantar os espiritualmente caídos, aqueles que foram esmagados pelas circunstâncias da vida, aqueles que se perderam em meio às dores, às escolhas erradas, às decepções, às traições. Ele não condena quem caiu, ele estende a mão, mas estender a mão é só o começo. Porque depois de tocar você, Deus começa a reconstruir. E Ele reconstrói de dentro para fora. Começa mexendo em pensamentos, em traumas, em feridas antigas que talvez você nem sabia que ainda doíam. Ele traz à tona o que foi escondido por anos. Porque não quer apenas te tirar do fundo. Ele quer que você nunca mais volte para lá. E é por isso que dói. Porque o processo de cura não é leve. O Espírito Santo entra nos lugares mais profundos da alma. Ele revela, confronta, corrige e faz isso com amor, mas também com firmeza. Porque ele sabe que sem esse processo você voltaria a cair. Ele quer te levantar com estrutura, com raízes, com fé madura, para que, da próxima vez que o mundo tentar te empurrar para o fundo, você permaneça de pé. Enquanto isso, do lado de fora, muitos não vão entender. Vão achar que você está parado, que sua vida não avança, que nada muda, mas não sabem que por dentro uma revolução está acontecendo, que Deus está trabalhando onde ninguém vê, que a preparação dele é silenciosa, mas poderosa, e quando chegar o tempo certo, ele vai te erguer de um jeito que ninguém vai conseguir explicar, porque será algo que só ele poderia fazer. Por isso, não apresse o processo, não fuja do tratamento, não rejeite o silêncio, porque no silêncio Deus fala. Na dor ele ensina, na queda ele levanta, e nesse processo você vai perceber que o poço nunca foi o fim, foi o início do seu reencontro com quem você realmente é, não a versão moldada pelas expectativas dos outros, não o personagem que você criou para sobreviver, mas a pessoa que Deus sonhou desde o princípio. Você pode não entender agora, mas tudo o que está acontecendo está sendo usado para te curar. E a cura não é apenas emocional, é espiritual. É uma restauração completa da sua identidade, uma reconstrução que começa na alma e depois transborda para a vida. Deus está te chamando de volta, não para quem você era antes da queda, mas para alguém ainda mais forte, mais consciente, mais cheio dele. Você não foi abandonado, você foi separado para um tempo novo, para um propósito eterno. Em medida que Deus começa a reconstruir sua vida no silêncio do fundo, você percebe algo que nunca tinha notado. Nem toda porta fechada foi uma derrota. Algumas foram livramentos. Nem toda ausência foi abandono. Algumas pessoas saíram porque o plano que Deus tem com você exige solitude e não multidão. Há dores que não foram castigo, mas sim permissão. Uma permissão dolorosa, sim,
mas necessária para despertar uma consciência adormecida pela rotina, pela zona de conforto, pela ilusão de controle. Você começa a lembrar dos momentos em que tudo parecia certo, mas algo dentro de você dizia que não era o caminho. Lembra das vezes em que insistiu em manter portas abertas que Deus já havia fechado. Das amizades que pareciam inofensivas, mas drenavam sua fé. Dos relacionamentos que te afastavam de quem você era e, principalmente, de quem você foi criado para ser. Lembra dos planos que pareciam perfeitos, mas que, misteriosamente, nunca se concretizavam. E agora você entende. Entende que por trás de cada não, havia um sim mais profundo. Um sim que só quem enxerga com os olhos da fé pode perceber. Deus não destrói nossos sonhos. Ele os purifica. Ele remove o que não tem alicerce, o que foi construído na areia, o que depende da aprovação humana, do status, da aparência. E nesse processo, ele revela um novo tipo de vida. Uma vida onde o propósito vale mais do que o reconhecimento. Onde a paz interior vale mais do que qualquer aplauso. Onde a presença dele é mais importante do que qualquer conquista visível. O Espírito Santo vai soprando sobre áreas que estavam adormecidas, vai mostrando talentos esquecidos, chamados ignorados. Promessas que pareciam enterradas, mas que agora começam a florescer, mesmo no meio do deserto. Porque é assim que Deus faz. Ele planta no impossível, ele rega no improvável, ele frutifica no invisível. E tudo começa com uma simples decisão: entregar. Entregar não é desistir, é confiar, é dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas sei que Tu sabes. É parar de lutar com as próprias forças e permitir que Ele conduza. É parar de controlar e começar a depender. E essa entrega, embora pareça fraca aos olhos humanos, é a maior força que alguém pode ter, porque é nela que o sobrenatural começa. Você vai perceber, dia após dia, que há um consolo que o mundo não pode oferecer. Um consolo que não vem por palavras, mas por presença. Uma presença que entra no quarto escuro da alma e acende uma luz suave, firme, constante. É a presença de Jesus, aquele que não apenas observa sua dor, mas que passou por ela. Aquele que chorou, que sangrou, que foi rejeitado, humilhado, traído. Ele entende. E mais do que isso, Ele está aqui. Enquanto tudo ao redor tenta te convencer de que o fundo do poço é um fim, Jesus está te dizendo que é o começo. O começo de uma nova forma de ver, de sentir, de viver. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. E quanto mais fundo parece o buraco, mais firme será o alicerce do que Deus vai construir a partir disso. Pare agora e pense. E se essa dor for o prenúncio da cura? E se esse silêncio for o espaço que Deus precisava para falar com você sem interrupções? E se essa queda for, na verdade, um desvio necessário para que você não perdesse sua alma tentando vencer o mundo? Existem coisas que você só vai entender quando olhar para trás. Mas, por enquanto, tudo o que precisa é seguir, mesmo sem força, mesmo sem entender. Porque a fé verdadeira não é andar quando se vê o caminho, mas quando tudo parece escuro e mesmo assim você dá mais um passo, porque confia na voz que te chamou. Você foi chamado, escolhido, separado. E essa fase que parece tão dura é o ventre de um novo tempo. Deus está gerando em você algo eterno, algo que os olhos humanos ainda não conseguem ver, mas que o céu inteiro já celebra, porque o plano dele continua e ele nunca desperdiça dor. Há um momento no fundo do poço em que tudo fica absolutamente quieto. Nenhuma resposta, nenhuma saída visível, nenhuma luz no fim do túnel. Só o silêncio. E é nesse silêncio que as dúvidas mais profundas surgem. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele me ouviu? Por que tudo está tão parado se eu continuo orando, se eu continuo crendo? Mas é aí que mora um dos maiores mistérios da fé. O silêncio de Deus nunca é vazio.
Ele é cheio de propósito, cheio de ensino, cheio de preparação. O céu pode parecer calado, mas não está inativo, porque Deus não trabalha conforme os ruídos da pressa humana. Ele opera nas camadas mais ocultas da alma, onde nenhuma palavra alcança, onde nenhum conselho penetra, onde só o toque dele pode transformar. O silêncio é o lugar onde o orgulho morre, onde as distrações cessam, onde as vozes do mundo não têm mais força. E é aí, exatamente aí, que a voz de Deus começa a se tornar mais nítida. Porque enquanto a alma ainda está barulhenta, é impossível ouvir o que é eterno. E Deus sabe disso. Ele não se impõe, ele espera o coração se aquietar, espera o fim das tentativas humanas, espera a entrega. Talvez você esteja nesse lugar agora, um lugar onde tudo parece parado, onde orar virou um esforço, onde a fé parece frágil, onde você não sente mais nada. Mas mesmo que os seus sentidos não percebam, Deus está trabalhando. Ele está te moldando por dentro, preparando seu espírito para algo maior, porque Ele não quer te levantar apenas por fora. Ele quer que, quando você sair daí, nunca mais volte para esse lugar. O fundo do poço tem esse poder. Ele revela onde realmente está nossa confiança, se está nas respostas rápidas ou na fidelidade dele, se está no que vemos ou no que cremos. E muitas vezes, Deus permite que a gente chegue nesse ponto para nos mostrar o quanto ainda somos dependentes do controle. Porque só quando perdemos todas as muletas é que aprendemos a andar pela fé. É doloroso? Sim. É confuso? Muito. Mas é necessário. Porque Deus não quer só te tirar do buraco. Ele quer te ensinar a nunca mais construir sua vida em estruturas frágeis. Ele quer que você conheça o alicerce que não cede com o tempo, com as crises, com os ventos. E esse alicerce é a presença dele, é a voz dele, é a direção dele, mesmo quando ela parece silenciosa. Então, se hoje tudo está em silêncio, se o céu parece distante, se você sente que está afundando sem saber por quê, respire, não se desespere, porque o silêncio de Deus não é rejeição, é um convite para mergulhar mais fundo, não no poço da dor, mas na intimidade com aquele que transforma tudo. E você vai ver, quando o silêncio acabar, você não será mais o mesmo, porque ninguém sai do fundo do poço sem levar com ele a marca do céu. Há um ponto na caminhada em que até os mais fortes desmoronam. A fé que antes sustentava agora parece distante. A oração que antes fluía, agora sai engasgada, quase muda. As lágrimas secam, o coração endurece e a alma se cala. Não por falta de fé, mas por exaustão. Porque há dores que esgotam e há batalhas que ninguém vê. É nesse ponto que muitos pensam que fracassaram, que decepcionaram a Deus, que não são mais dignos da promessa. Mas a verdade é outra. A verdade é que quando sua força acaba, não é o fim, é o início de algo novo. Porque a graça de Deus não se manifesta na autossuficiência, mas na rendição. A graça não age quando tudo está sob controle, mas quando tudo já saiu do controle humano. É ali, no fundo, que ela começa a se mover com mais intensidade. Você não está fraco. Você está no exato ponto onde a força de Deus pode se manifestar com plenitude. O apóstolo Paulo ouviu do próprio Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ou seja, é quando você chega ao fim de si mesmo que começa a tocar no início do que Deus pode fazer. Enquanto você ainda tenta resolver tudo com suas próprias mãos, Deus observa, Ele espera, porque o amor dele é paciente. Ele não invade, ele convida. E quando você finalmente solta o controle, ele assume, mas não da forma como o mundo espera. Ele não age com pressa. Ele não tapa os buracos da alma com promessas vazias. Ele reconstrói com profundidade, tijolo por tijolo, fundamento por fundamento, até que tudo esteja firme, inabalável.
E esse processo dói, porque exige entrega, exige que você reconheça suas limitações, exige que você diga: Senhor, eu não consigo mais. Mas é exatamente essa frase que abre os céus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a verdadeira humildade começa quando você entende que não precisa mais fingir que está tudo bem. Você pode chorar, pode desabar, pode dizer que está cansado. Deus não se assusta com a sua dor. Ele não se afasta da sua fraqueza. Ele se aproxima. Ele se move em direção a você. Ele entra no fundo do poço não para te julgar, mas para te abraçar, para te sustentar, para te lembrar que mesmo aí há propósito. É nesse momento que você começa a perceber que não está sozinho, que mesmo sem sentir, Deus está te carregando. Ele é o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece o nome da sua dor, e Ele está mais perto agora do que nunca. Você pode não ter forças para orar, mas Ele ainda está respondendo. Você pode não ter palavras, mas o Espírito Santo intercede com gemidos que só o céu entende. O fundo do poço não é o lugar onde a fé morre, é onde a fé verdadeira nasce. Não aquela fé moldada por expectativas humanas, mas a fé que sobrevive ao silêncio, que resiste à dor, que persiste mesmo quando tudo desmorona. É a fé que olha para cima quando tudo ao redor diz para desistir. Então, se você chegou até aqui, é porque ainda há algo pulsando dentro de você. Uma centelha, uma esperança, um sussurro que diz: continue. E esse sussurro é Deus, te chamando para mais perto, te chamando para confiar, te chamando para descansar nele, porque quando a sua força acaba, a dele começa. E a graça, a graça, ela te ergue de um jeito que você jamais conseguiria sozinho. Você já reparou como algumas dores parecem vir com o endereço certo? Elas chegam na hora exata em que você pensava estar mais forte. Quando finalmente começava a sonhar de novo, algo vem e quebra tudo. Os planos ruem, os apoios somem, a fé balança, e de repente você se vê cercado por perguntas que não têm resposta. Por que agora? Por que comigo? Por que desse jeito? É difícil encontrar sentido enquanto se sangra. É difícil entender o céu quando a alma está em pedaços. Mas há algo que precisa ser dito, com carinho, mas também com verdade. Algumas quebras são necessárias, porque existem construções em nós que foram erguidas com tijolos errados. Há crenças que nos ensinaram a ser fortes, mas não a ser verdadeiros. A aparentar segurança, mas não a encarar nossa dor. Manter tudo sob controle, mas nunca a confiar de fato. E Deus, na sua infinita misericórdia, permite certas quebras, não para nos ferir, mas para nos refazer. Ele não se impressiona com as fachadas que mostramos ao mundo. Ele olha o que está por trás. E quando percebe que aquilo que está de pé vai nos destruir mais adiante, ele derruba. Por amor. Sim, por amor. Porque o amor de Deus não é o que apenas consola, é o que confronta. É o amor que não nos deixa permanecer em lugares que parecem seguros, mas que são perigosos para a alma. O fundo do poço, por mais duro que pareça, é muitas vezes a intervenção divina para nos salvar de uma destruição ainda maior. Talvez hoje você esteja olhando os cacos da sua vida e tentando entender como tudo chegou nesse ponto. Talvez esteja se culpando, se condenando, ou até mesmo se perguntando se Deus ainda se importa. E a resposta é simples, mas profunda. Ele sempre se importou. Tão profundamente que preferiu permitir essa dor temporária a te ver caminhando para um abismo disfarçado de sucesso. O fundo do poço é o lugar onde as ilusões perdem a força, onde os filtros caem, onde a alma encara sua própria verdade. E nesse lugar, Deus não vira o rosto. Pelo contrário, é onde ele se aproxima mais. Ele não fala com pressa, ele fala com presença. Ele não te puxa com violência,
Ele toca com cuidado, mas o toque dele é tão poderoso que começa a reorganizar tudo por dentro. Você começa a ver que o que parecia fracasso era só o começo de uma reconstrução, que o que parecia abandono era livramento, que a dor que parecia injusta estava te libertando de prisões invisíveis. E mesmo sem respostas prontas, você começa a experimentar uma paz que não depende de explicações. Uma paz que nasce da certeza de que Deus está ali, mesmo no fundo, mesmo no escuro, mesmo quando ninguém mais vê. E é aí que a mudança acontece. Não nas circunstâncias externas, mas dentro, no coração, no espírito. Você descobre que pode não ter tudo o que queria, mas tem o que realmente importa, a presença. E ela basta, porque com ela você pode começar de novo, mais forte, mais humilde, mais consciente de quem você é e principalmente de quem Deus é. A dor que te quebrou não será sua derrota, ela será sua origem, porque Deus não desperdiça lágrima. Cada gota que caiu no chão do poço está sendo usada como semente. E o que Ele vai fazer nascer disso vai surpreender até você. Quando estamos no fundo do poço, tendemos a pensar que tudo está parado. O tempo, as promessas, a esperança, até mesmo Deus. Mas é aí que mora um dos maiores enganos da alma. Imaginar que a ausência de evidências é a ausência de movimento, que o silêncio é abandono, que a espera é castigo. Mas Deus nunca para, e especialmente quando tudo parece imóvel, Ele está trabalhando, só que no invisível. O problema é que nós fomos treinados a medir o agir de Deus pelas aparências. Achamos que Ele só está presente quando há sinais visíveis, quando portas se abrem, quando milagres estouram como fogos de artifício. Mas a verdade é que Deus faz as obras mais profundas longe dos holofotes. Ele age no escuro, no silêncio, no escondido, porque é ali que ninguém atrapalha, é ali que o coração se rende, é ali que a transformação verdadeira acontece. Você não vê, mas Ele está te moldando, está reconstruindo pedaços que foram quebrados, está te ensinando a depender, a confiar, a amadurecer, está curando feridas antigas, restaurando a sua identidade, limpando seu coração das marcas que o mundo deixou. E tudo isso acontece dentro, por isso parece que nada mudou lá fora. Porque o maior milagre ainda está sendo gestado em silêncio. E sabe por quê? Porque Deus não tem pressa. Ele não está interessado em te tirar rápido do fundo do poço. Ele está interessado em te tirar diferente, em te tirar preparado, em te tirar forte o suficiente para não voltar mais. E isso leva tempo, leva confronto, leva entrega, mas vale a pena, porque quando Deus termina uma obra, nada mais é como antes. Olhe para a história de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso. Por anos parecia que Deus havia se esquecido dele, mas no silêncio da prisão, Deus estava preparando o governador do Egito. Quando ninguém via, ele estava movendo peças, lapidando o caráter, plantando discernimento. E no tempo certo, exaltou José de maneira tão poderosa que ninguém poderia negar. Foi Deus, e com você será assim também. O que hoje parece escuridão, amanhã será testemunho. O que agora é lágrima, em breve será fonte de cura para outros. Você não está sendo esquecido, está sendo refinado, e o refinamento sempre acontece no calor da fornalha, longe dos olhos do mundo, mas debaixo do olhar atento de Deus. Continue firme, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Porque fé não é caminhar quando tudo faz sentido, é dar mais um passo quando tudo parece perdido. É confiar que aquele que começou a boa obra vai completá-la. É saber que Deus trabalha enquanto você descansa nele. Respire fundo agora, silencie seu coração e apenas diga: Senhor, eu não vejo, mas confio. Porque essa simples frase tem o poder de mover os céus.
Deus está no comando e no invisível Ele já está preparando a sua saída. Mas não só isso, está preparando também o novo você que vai emergir desse lugar. Você não vai sair como entrou, vai sair mais forte, mais inteiro, mais cheio da presença, porque Deus transforma o fundo do poço em solo fértil, e do lugar da dor, Ele fará nascer o seu propósito. Quando a vida te empurra para o fundo, a sensação é de que tudo foi enterrado. Os planos, as promessas, os sonhos. Aquilo que antes pulsava forte no coração, agora parece distante, irrelevante, inalcançável. E o pior não é perder o que se tem, é perder o que se esperava. É olhar para o futuro e não ver mais nada. É sentir que tudo o que você acreditava foi engolido pelo silêncio, pela dor, pelo tempo. Mas o poço não foi feito para enterrar. Ele foi feito para redefinir. O que morre ali não são os sonhos que Deus te deu. O que morre é o ego que os distorcia. O desejo de glória própria, o apego ao controle, a ânsia por reconhecimento, a pressa de chegar onde ele ainda está construindo caminho. O fundo do poço é onde Deus desmonta a versão distorcida do sonho, para então te mostrar o verdadeiro propósito por trás dele. Talvez você sonhou com uma vida estável, mas Deus queria te ensinar dependência. Talvez você pediu por cura, mas Ele está te dando transformação. Talvez você buscava uma porta e Ele quer te mostrar que o próprio caminho é Ele. Deus não frustra sonhos, Ele purifica intenções. Ele remove o que é superficial para deixar só o que é eterno. Lembre-se de Moisés. Ele sonhava em libertar o povo hebreu. Agiu com a força do próprio braço, matou um egípcio e foi parar no deserto. Ali, por 40 anos, tudo parecia perdido. Mas não estava, porque aquele deserto não era o fim do chamado. Era o lugar onde Deus redefiniria o sonho. Quando Moisés voltou ao Egito, não foi mais como um impulsivo. Foi como um profeta. Não como alguém que queria provar algo, mas como alguém que havia sido moldado pelo fogo do anonimato. E é isso que Deus está fazendo com você agora. Você olha para a sua vida e pensa que tudo está parado. Mas no fundo do poço, a terra está sendo revolvida. E onde o mundo viu entulho, Deus vê solo fértil. Onde você viu perdas, Ele vê libertação. Onde você sentiu que tudo desabou, Ele está construindo alicerces que ninguém poderá abalar. Porque o que Ele tem para você não depende de cenário favorável, depende de entrega. Os sonhos que Ele plantou no seu coração não morreram. Eles estão sendo regenerados, fortalecidos, alinhados com o céu. Porque quando Ele te tirar daí, e Ele vai tirar, o que você carrega não será mais apenas um desejo, será uma missão, um chamado, uma resposta. E essa resposta não virá embalada em facilidades, ela virá marcada por cicatrizes, porque quem já chorou no escuro carrega luz no olhar. Quem já andou sozinho no vale entende o valor de cada passo. E quem já foi reconstruído pela graça aprende a caminhar com humildade. Você não está enterrado, está sendo semeado, e a colheita que virá desse tempo vai impactar mais vidas do que você imagina. Porque Deus não desperdiça dor, Ele transforma o seu poço em plataforma, e o que hoje parece silêncio, amanhã será voz. Uma voz que dirá aos que ainda estão caindo: eu estive lá, e Deus me tirou. Muitos esperam que Deus responda com trovões, com sinais visíveis, com portas escancaradas. Achamos que, se estamos orando com força, a resposta precisa vir rápido, grande, evidente. Mas no fundo do poço, aprendemos algo que nunca esqueceremos. Deus não se manifesta pelo volume das circunstâncias, mas pela precisão do propósito. Quando tudo ao redor se cala, é porque Ele está falando com mais nitidez, mas não da forma que o mundo entende. A voz dele não compete com o caos. Ela o atravessa. Não grita, mas invade.
Não apavora, mas transforma. Não precisa de espetáculo, porque é santa demais para ser confundida com barulho. Quantas vezes você pediu uma resposta clara, uma direção, um alívio, e tudo o que recebeu foi silêncio? Não porque Deus te ignorou, mas porque Ele estava te ensinando algo mais profundo do que a resposta. Ele estava te ensinando a confiar mesmo sem compreender. Porque fé não é só crer quando há sinais. É permanecer firme quando tudo o que se tem é uma promessa. É andar quando o caminho desaparece. É continuar mesmo quando o coração sangra. E é nesse lugar, nesse terreno árido da alma, que a voz de Deus se torna como um sussurro que move montanhas. Porque é íntimo, porque é pessoal, porque é verdadeiro. Você já percebeu que algumas respostas dele não vêm com palavras, mas com paz? Com descanso na alma, mesmo quando nada mudou por fora? Esse é o selo do céu. É o sinal de que Ele está no controle, mesmo quando você não entende os passos. Deus trabalha em um nível que os olhos não alcançam. E quando Ele responde, não é para satisfazer a curiosidade do momento. É para sustentar o propósito eterno. No fundo do poço, aprendemos a discernir essa voz. Aprendemos que Ele fala através das pequenas coisas. De uma lembrança que toca o coração, de um versículo que salta da página, de uma frase num vídeo como esse, e de repente você sabe que não foi coincidência, que foi resposta, que foi Ele. Porque só a voz dele alcança lugares que mais ninguém pode tocar. E talvez essa seja a sua resposta hoje. Talvez você tenha buscado sinais, tenha clamado por direção. E agora, nesse exato momento, sente algo diferente. Uma paz que não entende, um calor no peito, uma lágrima que escapa sem explicação. Isso é Deus. Não em palavras, mas em presença. E a presença dele basta. Porque quando ele está, tudo começa a fazer sentido, mesmo sem explicação. Deus responde, sempre. Mas nem sempre da forma que esperamos. Porque ele não quer apenas aliviar sua dor. Ele quer moldar seu caráter. Não quer só te dar uma saída, quer te dar visão. Não quer só tirar você do fundo, quer te mostrar o que você nunca enxergaria se não tivesse passado por ali. Então ouça, silencie o coração, deixe a voz dele te alcançar. Ela pode não vir com barulho, mas carrega tudo o que você precisa. Ela cura, ela direciona, ela fortalece e, acima de tudo, ela lembra. Você nunca esteve sozinho. A resposta de Deus é a presença dele, e ela já chegou até você. Chega uma hora em que você olha para trás e percebe, algo mudou. Não necessariamente as circunstâncias. Talvez ainda haja contas a pagar, feridas abertas, orações sem resposta. Mas mesmo assim, algo mudou. Porque você não é mais o mesmo. O fundo do poço já não te define. A dor já não te paralisa. O silêncio já não te desespera. E essa mudança não foi obra do acaso. Foi Deus. Deus não entra na sua dor para te deixar do mesmo jeito. Ele entra para transformar, para curar, para reconstruir e, acima de tudo, para reposicionar. Porque quem passa pelo fundo e é tocado por ele, jamais volta a ser quem era. Sai mais leve, mais consciente, mais cheio de propósito. E é por isso que, mesmo que tudo ainda pareça igual por fora, você já começou a subir. Você talvez nem tenha percebido, mas aquele momento em que você decidiu não desistir, mesmo sem forças, já foi um passo. Aquela oração sussurrada com lágrimas nos olhos já foi um clamor ouvido no céu. Aquela noite em que você chorou em silêncio, mas disse, Senhor, me ajuda, já moveu os anjos a teu favor. O céu não ignora o quebrantamento. Deus não despreza corações partidos. Ele se aproxima. E quando ele se aproxima, nada fica igual. O fundo do poço é um lugar de passagem, não de permanência. É o ventre da nova estação. E você está saindo de lá com cicatrizes, sim, mas cicatrizes santas.
que não te lembram da dor, mas da fidelidade de Deus. Marcas que testemunham que você foi ao fundo, mas não sozinho, que você quebrou, mas não foi esquecido, que você se perdeu, mas foi reencontrado. Deus te viu em cada lágrima, em cada silêncio, em cada noite longa, e Ele anotou cada detalhe, porque Ele não desperdiça sofrimento, Ele registra, Ele honra e Ele recompensa. A exaltação pode até demorar aos olhos humanos, mas no tempo dele, no tempo perfeito, virá. E será algo que você não precisará explicar, porque todos verão e saberão. Foi a mão de Deus. Você não precisa mais lutar sozinho, não precisa mais se provar, não precisa mais fingir que está bem. Deus conhece cada parte da sua alma. Ele sabe o que ninguém sabe, e é por isso que Ele te escolheu. Porque só quem já chorou no chão saberá valorizar a paz que vem do alto. Só quem já gritou em silêncio saberá reconhecer o sussurro de Deus. Só quem já perdeu tudo entende o valor da presença. Agora respire fundo. Você chegou até aqui, leu cada palavra, sentiu cada frase e talvez sem perceber, já começou a subir. Porque o fundo do poço não te prendeu, ele te revelou. E a partir de hoje, tudo muda. Talvez não em volta, mas por dentro. Porque você foi tocado, foi visto, foi lembrado, foi separado. E ninguém que é separado por Deus permanece esquecido por muito tempo. Ele vai te tirar daí, não com pressa, mas com propósito. Não para te colocar em qualquer lugar, mas no lugar que Ele preparou para você, onde a sua voz terá valor, onde a sua história será ponte, onde o seu testemunho vai curar. Porque você não passou pelo fundo apenas por você. Você passou por causa dos que ainda virão, dos que ainda estão caindo, dos que ainda não sabem que o poço também pode ser sagrado. E quando você os encontrar, vai dizer com autoridade e compaixão: eu sei como é, mas também sei quem tira de lá. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por esta vida que chegou até aqui, talvez cansada, talvez ferida, talvez sem forças sequer para orar por si mesma, mas o Senhor conhece cada lágrima, cada pensamento que ninguém escuta, cada dor escondida atrás de um sorriso. Senhor, entra nesse fundo do poço, entra onde ninguém mais entra, fala onde ninguém mais ouve, toca onde ninguém mais alcança. Que a Tua presença envolva agora este coração cansado. Que o Teu Espírito Santo renove a esperança, restaure a fé, cure as feridas e transforme a dor em propósito. Mostra, Pai, que o fundo do poço não é o fim, mas o lugar onde o Teu plano começa a florescer. Levanta, Senhor, não com força humana, mas com a Tua graça. Não para voltar ao mesmo lugar, mas para caminhar em novidade de vida. Em cada silêncio, fala. Em cada lágrima, semeia. E em cada deserto, revela a Tua glória. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta vida não ficará onde caiu, que o Senhor já começou a obra, e que nada, absolutamente nada, impedirá o cumprimento do Teu propósito. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Tem alguém agora no fundo do poço precisando exatamente dessa palavra. Curta este vídeo. Isso ajuda ele a alcançar mais pessoas. Escreva nos comentários: Deus falou comigo. Ou compartilhe sua experiência, seu pedido de oração, sua luta. Estamos aqui para orar com você. Você não está sozinho. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Aqui você vai encontrar palavras que tocam, curam e levantam. Compartilhe com alguém. Alguém da sua família, um amigo. Alguém que precisa ouvir que Deus ainda fala, mesmo no fundo do poço. Porque através da sua atitude, Deus pode mudar uma vida hoje.